Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um review e eu quero apresentar mais um exemplar dessa linda coleção que a BV Books acabou de lançar. A Bíblia em quadrinhos verso a verso é uma novidade da BV Books. Talvez você está procurando uma Bíblia nesse formato, em forma de quadrinhos. A gente tem alguns materiais publicados em português que apresentam essa proposta, mas a BV Books, de forma única e inédita, está trazendo a Bíblia em quadrinhos, versículo por versículo. Então, não é um resumo da Bíblia, não, é a Bíblia inteira, versículo por versículo, em volumes separados. Nós já apresentamos Jonas, Ruth, e agora chegou a vez do livro de Esther. É o terceiro volume que a gente está apresentando aqui em nosso canal. Se você quiser adquirir, já são alguns exemplares, alguns volumes, livros separados da Bíblia. Na descrição desse vídeo tem o link para você estar comprando. Já tem o Evangelho de Marcos, já tem o Evangelho de Mateus, já tem também Juízes, Josué, enfim, já tem alguns livros lá esperando você. Então não perca tempo, adquire o seu exemplar. E hoje nós vamos conhecer essa linda história do livro de Esther, uma história fascinante, uma narrativa bíblica maravilhosa, e já está disponível em quadrinhos para você. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o nosso exemplar do livro de Esther, é a Bíblia em quadrinhos verso a verso, uma novidade, uma super novidade da BV Books. Já foram lançados o livro de Josué, Juízes, Ruth, livro de Esther, livro de Jonas e também o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Se você quiser adquirir um desses livros, entra agora no site da BV Books, na descrição tem um link para você ir direto lá no site, já fazer a aquisição. É uma obra extraordinária, porque nós temos a Bíblia em formato de quadrinhos. É uma novidade, a gente já tem outros materiais, né, que trazem essa proposta, mas a maneira de trazer versículo por versículo na tradução King James Fiel 1611 é inovadora. A BV Books está trazendo para a gente e lançando aí os volumes, né? Cada um desses livros traz um livro da Bíblia. A história de Esther é uma história maravilhosa da provisão de Deus, da ação do Senhor, da soberania em conduzir também, preparar todo o cenário visando a salvação do povo judeu. Então a gente já apresentou, por exemplo, o livro de Ruth e também Jonas. A maneira como o material é organizado é da mesma forma, né? Então é um livro, é aquele papel revista, totalmente ilustrado, colorido. Então aqui a ficha catalográfica. A gente tem aqui algumas informações introdutórias do material. Sempre na primeira página a gente vai ter essas informações e depois a gente já entra no conteúdo do livro. Eu quero trazer aqui um entendimento, é que as ilustrações elas foram feitas de acordo com descobertas arqueológicas, de acordo com a maneira como o texto bíblico é apresentado. Por isso que muita gente até me pergunta: pastor, crianças podem ter contato com esse material? Esse livro ou esse volume, né, essa obra, tem uma classificação indicativa para maiores de 12 anos, tá? Porque trazem aspectos ligados ao texto. Então, muitas das vezes tem cena de guerra, enfim, cena de outras coisas que uma criança talvez ficaria assustada, tá? Mas para o adolescente está liberado, acima de 12 anos, até porque criança também tem mais dificuldade na leitura, e é um material que traz a Bíblia versículo por versículo. A criança vai ficar presa só na imagem. Então olha só que interessante. A gente tem todo o texto bíblico colocado de acordo com a tradução King James Fiel. E as imagens, as fotos, as gravuras, os quadrinhos, melhor dizendo, eles estão de acordo com a narrativa bíblica. Então você vai ter, visualmente falando, as passagens bíblicas sendo apresentadas junto com o texto bíblico, tá? E sempre no rodapé você vai encontrar o número do capítulo e os versículos que ali estão sendo trabalhados para você não ficar perdido.
tá? Então, um material muito bem organizado. Olha só, aqui a gente tem o primeiro capítulo de Esther, onde o rei Assuero deu uma festa lá, e aí a mulher dele fez aquilo que vocês já estão mais do que carecas de saber, né? Ele ficou bem irritado, a rainha foi deposta, e aí entra em cena Esther, né? E o seu tio ou primo, Mardoqueu. Então a gente tem toda essa narrativa. Quando é diálogo, tem um balãozinho. Quando é fala de alguém, melhor dizendo, né? Agora, quando é só narrativa, você encontra ou assim nesses quadrinhos amarelos. Deixa eu pegar um outro exemplo. Tem mais um. Isso, dessa maneira aqui, ó. Ou abaixo do quadrinho, tá? Então aqui, por exemplo, a gente já tem a imagem aqui, né, a passagem bíblica que fala da rainha Esther sendo coroada, né, sendo colocada no lugar da Vasti, que era esposa do rei Assuero. Então, olha só, as ilustrações são muito bem feitas. Elas trazem assim um desenvolvimento visual do texto bíblico, totalmente colorido, muito bem feito o material mesmo, né? Então é para você ler com calma, para você se aventurar nas narrativas bíblicas. Olha só, aqui tem... Vou ler um pouquinho, né? Nós já estamos no capítulo 3, versículo 13. Aquela parte onde o camarada lá, o Hamã, né? Ele trouxe um edito para poder matar todos os judeus, né? Porque ele tinha raiva do Mardoqueu. A história é muito linda e é interessante que a BV Books trouxe alguns livros que trazem narrativas históricas muito bacanas, né? Como Ruth, por exemplo, Juízes, Josué. A gente vai apresentar os outros também, livro a livro. Em breve você vai ter contato aqui no nosso canal. Então é dessa maneira que o material trabalha, vale muito a pena. Olha só, aqui tem uma imagem, né, do Hamã sendo colocado na forca que ele tinha feito, a forca gigante lá que ele tinha construído. Ele foi morto nessa forca. Olha só, os filhos dele também, a narrativa bíblica traz esse entendimento. E aí a gente tem aqui o final, né, a festa do Purim. E toda a narrativa bíblica está aqui. Olha só, Esther 9, 23. E aí o material encerra. Só que o que eu gostei dessa coleção da BV Books é que eles trazem também, além do texto bíblico, verso a verso, e os quadrinhos, né, que dão essa idade ao texto bíblico através das imagens. No final, em todos os volumes eu observei isso, tanto no de Jonas como também no de Ruth, que eu já fiz a leitura capa a capa. Que eles trazem algumas informações históricas, por exemplo, quem é Assuero? Tem aqui um texto explicando, olha que legal. Aqui também tem uma explicação dos desenhos, achei isso muito legal também. Tem aqui um pouquinho da explicação do Hamã, e por que o Hamã não gostava dos judeus? Era só por causa do Mordecai? Então explica também um pouquinho dessa parte histórica. E também traz uma explicação sobre o Esther apócrifo que existe na Bíblia Católica, os acréscimos, né? Por que eles não entraram na Bíblia protestante, enfim. Então tem todo o texto aqui, tá? Para você meditar e entender. Então, esse é o exemplar do livro de Esther, Bíblia verso a verso em quadrinhos, uma proposta inovadora e maravilhosa da BV Books. Aqui tem outras obras. Inclusive a BV Books tem materiais para crianças também, olha só que legal. Tem a Bíblia para Minecraft, nós já apresentamos aqui no canal. Então, mais um exemplar da Bíblia verso a verso, Bíblia em quadrinhos, livro de Esther, na tradução King James Fiel 1611, uma publicação maravilhosa da BV Books. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.